Salve família, bem-vindo a mais um vídeo aí no canal. E hoje com um convidado especial. Hoje vai ter um treino de puxada e nada melhor do que o cara que me montou esse treino pra mim, Luiz Fala, Salles. galera. Finalmente aí no canal do Eric, velho. Obrigado pelo convite. É nóis, caralho. Hoje a gente vai mostrar o treino de puxadas do Eric. A gente divide o treino em puxadas e remadas, né? Em ênfase, não é só puxadas. E aí hoje a gente vai mostrar o porquê a gente faz isso, explicar algumas execuções, mostrar aonde a gente consegue ativar com determinados ajustes biomecânicos que a gente faz na técnica, no movimento dele. Confiram tudo aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar desse conteúdo. E é isso, pra quem não sabe, o Luiz é ele que monta todos a partir dos meus treinos, né? O Cuts é meu coach, né? Ele cuida de todo o resto, mas a partir de treinamento, o Luiz que monta faz todo esse planejamento. Em conjunto com o Cuts, claro, eles conversam, eles têm. O Luiz também é preparado pelo Cuts, então ele já tem essa liberdade de conversar sobre tudo. Então, desde a preparação do Pittsburgh, é o Luiz que faz todos os meus treinos. E agora a gente está focando bem nessa parte dorsal e bíceps, e hoje você vai poder acompanhar aí um pouco desse treino de puxada. Vamos nessa. Bom, família, vamos começar aqui agora na puxada, né? No puxador, com a pegada um pouco mais fechada, né? Sim. A diferença é só para a gente fazer com que o ponto de aplicação de força coincida com a direção dos feixes do grande dorsal mais lá embaixo. O objetivo é que a gente faça a puxada, transferir a tensão mais para a parte baixa do grande dorsal do que para a parte alta. Quando a gente tem essa mão um pouco mais aberta, a tendência é a gente afastar o ponto de aplicação de força e faz com que os feixes mais externos sejam ativados. A gente quer a parte mais rente ao corpo ali, para o cotovelo descer rente ao corpo e o cabo vertical, para que a gente ative ao máximo ali os feixes pélvicos e lombares do grande dorsal. Basicamente é isso aqui, ó. Essa parte mais baixa do grande dorsal, que é onde a gente tem mais deficiência nas costas dele. Exato. Então na puxada aqui, em vez de a gente não vai puxar para trás, a gente vai puxar para baixo, apontando os cotovelos para baixo, né? Então, vamos nessa. A gente vai começar aqui com a série de aquecimento, de reconhecimento de carga. Então, Vou pegar um pouquinho mais aberto. eu vejo muitas vezes gente fazendo assim, ó. 100% para trás, né? E aí pega muito trapézio, a parte mais superior da dorsal. Então a gente vai puxar para baixo, ó. Mantendo o corpo reto, sem me balançar, sem ir para trás, não. Mantendo o corpo aqui reto e puxa para baixo, ó. O cotovelo apontando para baixo. E a trajetória do cabo, ó, na vertical, 100% em direção ao chão, para que a gente tenha o máximo possível do cabo coincidido com a direção dos feixes do grande dorsal. Isso sempre vai fazer com que haja mais ativação. Resistência combinando com a direção dos feixes musculares. E outra coisa, o cotovelo não aberto assim, ó. Tenta deixar o cotovelo um pouco mais fechado e puxar com a dorsal. Muito bom. Bora, 20 repetições, a gente chama de warm-up set, série de aquecimento. Rapaz, tá com os bração. Esse é o elogio que ele fica feliz de ter. Tá aí me iludindo. Bom, aqui a gente está indo para a primeira série de trabalho. Aqui a gente vai fazer 4 séries de trabalho de 6 a 8 repetições, né? Quando a gente fala de 6 a 8, é para a gente conseguir falhar ali, que o máximo seja entre 6 a 8. Se passar de 8 é porque tá leve, se fizer menos que 6 é porque tá pesado demais, né? Então, nesse exercício aqui a gente não vai usar nenhuma técnica, de cluster, drop, nada, né? Vão ser só essas 4 séries de trabalho mesmo. Então a gente fez uma série de aquecimento, uma série de um feeder set, né, que é uma série de reconhecimento de 4 a 6, e agora a gente vai para a série de trabalho. E apertar. Aí. Lembra de deixar uma de reserva. Bora? Boa. Eu sempre peço para que ele deixe. A gente tem 4 séries, então peço para que as 3 primeiras ele deixe ali uma repetição, 2 de reserva, ou seja, pare antes da falha total, para que a gente não desperdice força para as séries subsequentes. Se nessa primeira de trabalho ele tivesse levado até a exaustão já, provavelmente ele não ia conseguir manter o mesmo peso e fazer as mesmas repetições das 3 séries seguintes. Então a gente sempre deixa a série máxima até a falha para a última de cada exercício. Nunca trabalha tudo até a falha, porque senão o desempenho de força cai muito em relação às séries subsequentes do treino. Vamos. Vai. A última. Caralho, meu irmão. Não tá muito pesado.
Mas como a gente tem que fazer aquela técnica sem balançar, sem pegar impulso, trazer toda a carga para dorsal, então consequentemente a gente não consegue, tipo, se eu botar aqui tudo, eu consigo puxar o peso, mas eu vou estar direcionando metade desse peso para outros músculos que eu não quero. Então você tem que colocar uma carga pesada desde que você faça 100% com a execução correta, você direcionando toda essa carga para o músculo correto. Exatamente. Não transformar a puxada numa remada, né? Exato. Você inclina tanto o tronco que acaba quase virando uma remada alta ali com a barra, porque vão ter músculos compensatórios, que foi o que ele falou. Acaba jogando muito para bíceps, para outros músculos também, né? Exatamente, ações E isso a compensatórias. gente não quer. Muito bom. Sentindo um pãozinho ainda. E nem tá seco pra caralho e nem tá grande demais. Você vai ficando Você tá flat aí. e você tá com um percentual de gordura ainda maior do que em prep, né? Então você fica pequeno e gordo. Gordo, né? Entre aspas. Fino e retido. Faz parte. Se puder afastar um pouquinho mais no banco pra trás, né? Isso. Aí. Boa. 4, 5, 3, 2, 1. Agora tu vê como na última série ele já está chegando mais próximo da falha, mesmo mantendo o peso e as mesmas repetições, ou seja, é justamente o que eu falei no início. Se ele faz próximo da falha desde o início, agora ele já não ia estar nem mais aguentando fazer com esse peso 6 repetições. Essa é a importância. Agora na última série eu consigo botar um pouco mais de carga, porque eu tenho deixado nas últimas uma repetição na reserva. Exatamente. E agora a gente vai até a falha. Desse exercício, eu acho que a gente faz 6 exercícios, né? Ao todo, sim. Ao todo de puxada, e tem mais uns 3 de bíceps também que a gente faz. Só que hoje é um treino mais de boa do que o outro, né? O outro é mais exaustivo por ser remadas. Remadas acaba cansando, exigindo um pouco mais da energia, né? Na verdade são 4 puxadas e 1 remada. 5 exercícios e 3 de bíceps. Bora. 2, aperta. 3, aperta. 4, bora. 5, 6. Bora, 2. 1. Boa. Vocês já viram que a nona já foi cagada. No ódio. Foi no ódio. Já foi cagado, já foi mais pro meu bíceps do que pro... Exatamente. A gente chama de repetição desperdiçada. Foi essa que eu fiz. Pra mim não foi desperdiçada porque eu preciso de bíceps, então tá tudo certo. Mais anatômica pro punho e principalmente pro cotovelo, porque ele tá com um pouco de queixa de epicondilite. Então, aliviar um pouco, anatomicamente falando, a pegada torna para ele mais confortável e ajuda a diminuir a inflamação do cotovelo. Aí depois a gente volta a treinar com a pegada que ele preferir quando desinflamar. É isso aí. Fazer uma puxada com 20 quilos. Parem, vocês enganam. Bora. 4 a 6. Aperta. Isso. Vamos. Vamos. Aqui, ó, importante você não fazer isso daqui, ó. Tenta trazer o cotovelo Rente ao sempre rente ao corpo. Tipo, você vai fazer um esforço para deixar ele sempre aqui, que a gente consegue atingir melhor essa parte baixa da dorsal aqui, que é o nosso foco, né? É a parte do meu físico que eu preciso melhorar, que é essa parte do lower lats, que justamente não é a parte lombar aqui que a galera fala do abdômen, nas costas. É essa parte para que minha dorsal ela vinha mais de baixo, ela comece mais embaixo, né? Exato. É porque a galera tem uma confusão de assim, quando a gente fala costas, né? As costas ela é composta por vários músculos, né? Músculos.
E aí, por exemplo, a parte dele que é muito boa é a parte das costas, por exemplo, dos paravertebrais, né, que é aquela parte mais baixa. A gente tem muito bom também o trapézio, seja na parte alta, seja na parte baixa. A gente tem muito detalhamento nos músculos escapulares, né, redondo, romboides. O que a gente precisa melhorar nas costas é o grande dorsal, que é um músculo, que é o maior músculo das costas, e mais na porção que a gente chama lombar e pélvica. Então, essa parte aqui, ó, a gente precisa adicionar músculo nessa região, porque todo o restante das costas dele é muito acima da média. Mas a gente criando densidade muscular, quantidade de músculo ali, as costas vão ficar com um aspecto ainda mais larga e mais cheio. Exatamente. De uma forma mais simples falando, em vez de fazer com que minhas costas ela tenha a inserção mais aqui embaixo, né? Comece ela mais embaixo. comece mais embaixo. Não que eu não tenha esse músculo, eu tenho, só que eu preciso desenvolver ele para que ele vire uma coisa só. Pensa numa linguiça, precisa encher de carne. Aí dentro, lá dentro, aqui não. Vai ficar largo as trás aí? Linguiça não. Tem que encher, tem que colocar mais carne dentro dele. Aperta. Isso. Aperta. Boa. 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 Vai. Essa é a primeira série de trabalho. Já nesse exercício agora, vão ser 3 séries de trabalho, de 8 a 12. E no final, na última série, na quarta, que seria a quarta, a gente vai fazer um cluster 7. Exatamente. E aí, vamos ver aí. Onde que acha essas camisetas aí pra comprar? Rapaz, entra no site usealfaco.com.br, usa meu cupom ERIC, você vai adquirir as melhores roupas com um tecido top para treinar. Porra, pagando 40 conto numa camisa dessa. Lá tem kits, pô, tem kit de 3. Não é só pra treinar não, porque é bem louco essa daí. É, pô, bermuda também, tudo. Dá pra você sair de boa, é muito confortável. Se você é do Nordeste, que a Alfa é de Salvador, e é muito quente aí que eu tô ligado, porque eu sou baiano, eu sou de Salvador, então é bem fresco também pra treinar, né? Então, usa o cupom ERIC lá. Lá tem, no site tem kit de 3 camisas, kit de 5 camisas, que você usando meu cupom, você vai adquirir 5 camisas por R$ 148 com frete grátis. Então, aproveita, o link está aqui na descrição. Clica lá, usa o cupom ERIC e adquira as suas. Boa. Vai, aperta. Isso. Aperta. Vai. Alonga. Alonga. Bora. Bora. Uma coisa interessante sobre essa máquina aqui, que diferente da polia, como ela é de eixo, né, a máquina faz com que o torque do movimento, ou seja, a dificuldade seja cada vez mais que desce. Na máquina, essa dificuldade ela é mais constante no cabo ali. Então vocês percebem que à medida que ele vai fazendo a série, ele vai perdendo a capacidade de descer e apertar. Então nessa máquina tem que ter cuidado para não encher muito peso. Por quê? Porque senão você não vai completar o movimento. Por que ela é legal para o caso dele? É justamente porque a gente quer aumentar a ativação na parte mais baixa e justamente isso vai acontecer quando o cotovelo estiver o mais próximo possível de lá. Então aqui não adianta você encher de peso, não descer a amplitude completa, você não vai conseguir essa ativação máxima. Qual a diferença daqui para o cabo? O cabo ele vai explorar um pouco mais a amplitude completa com a mesma dificuldade. Aqui a ênfase vai ser um pouco maior no final da fase concêntrica. Interessante você usar aqui o braço e o cotovelo como alavanca, tá? Não é você puxar com o bíceps, aqui é só uma alavanca. Você vai puxar o cotovelo para baixo, fazendo todo o movimento com a dorsal. Porque o músculo a dorsal é um músculo que a gente não vê a gente treinando. Então é um músculo que a gente tem que ter uma consciência corporal muito grande para a gente não treinar errado. Eu, minha vida toda, sempre fui de treinar com muita carga no treino dorsal. E minha dorsal era o que mesmo evoluía, né? Então não adianta você botar muito peso e direcionar para o lugar errado. Então você tem que aprender a ter uma consciência corporal muito boa para que você consiga fazer um bom treino de dorsal, né? Porque se você parar para observar na prática, qual o músculo que a maioria das pessoas tem dificuldade? Costas. Por quê? Justamente por essa questão que ele falou. Primeiro, essa parte intuitiva de querer colocar muito peso e balançar demais, porque as costas você consegue treinar com muito peso, mas compensando demais.
E o segundo ponto é que ele falou, você não consegue ver a contração das costas. Então a tendência é essa conexão ser mais baixa e você ter menos, que a gente diz de foco interno, ou seja, o músculo correto está trabalhando. Tem que ter aquela conexão mente-músculo, né, que todo mundo fala. Exatamente. Conexão mente-músculo. Isso no treino de dorsal é essencial. Você está treinando dorsal, você está com um pump absurdo no braço, está treinando errado. Diminui a carga e faz tudo de novo. Vamos. 3. 4. Longa. 5. Vamos. 6. Bora. 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 Caralho. Essa foi a última série de trabalho, na verdade penúltima, né? Porque agora a gente vai fazer a Mio Rep. Ele vai explicar melhor pra você aí que eu vou descansar. Essa é nova, hein? Essa Mio eu não sei Rep. o que é, não. Mio Rep basicamente é você pegar o peso que você fez 8 a 12 e você dividir em blocos onde você vai pré-determinar esses blocos. E a partir do momento que você não consiga atingir o número de repetições pré-determinadas, você vai interromper os blocos. Como funciona isso? Por exemplo, a gente conseguiu fazer aqui 9 repetições. Então eu vou pedir para que ele divida as repetições agora em blocos de 3. Ele vai fazer 3 repetições sem falhar, uma repetição antes da falha, vai descansar 10 a 15 segundos, vai fazer mais 3. Ele vai ficar repetindo de 3 em 3 até que ele não consiga, em um bloco, fazer 3. Quando ele chegou 2, morreu, aí para. Quantos blocos? Depende de quanta sua força vai dar. Então a gente não sabe quantos blocos vai ser. A gente sabe quantas repetições vai fazer por bloco. De 3 em 3, até ele não conseguir completar 3. Essa técnica ela tem uma semelhança com o cluster, só que o cluster a gente tem um número pré-determinado. Por exemplo, a gente estipula, sei lá, 16 repetições em 4 blocos de 4. Exatamente. Não é? Já no Mio, não. A gente vai fazendo 3, 3, 3, até a gente não conseguir fazer mais 3 em um bloco. E aí você pensa, como é que eu progrido a carga fazendo o Mio Rep? É muito legal isso. Você pode fazer aumentando o peso inicial dos blocos. Então aqui a gente está com 60 e 60. No próximo treino ele pode tentar começar os blocos com 62, sei lá, 63 quilos de cada lado, que vai dar um aumento de 10%. Ou ele pode simplesmente aumentar o número de blocos. No treino passado eu consegui 3 blocos, no próximo eu consegui 4, ou seja, no total de repetições a gente tinha 9 e agora a gente tem 12. Ou a gente pode aumentar o número de repetições por bloco. A gente fazia blocos de 3, agora a gente faz 3 blocos de 4. Enfim, existem inúmeras formas de progredir a carga no Mio Rep, que é uma técnica de treinamento muito validada. Está começando a sair muitos estudos sobre isso, mostrando vantagem sobre o treino tradicional nos blocos de Mio Reps com menos volume. Ou seja, é uma técnica que já está bem validada. Então, e é uma técnica que eu estou começando a usar agora, né? Então, daqui a 11 semanas em mim a gente vai ver o resultado desse Mio Rep aí. Bora, e Mio 3 Rep. em 3. 10 a 15 segundos. Lembra? O que foi isso, cara? Não entendi. Focando. Olha, cuidado como você pega foco, meu amigo. que foi isso? É hora de treinar outra coisa, né? O cara bota a língua pra fora e diz que tá focando. Ele vai treinar. O que passa na cabeça dele? 1, 2, mais uma, 3, 4. Provavelmente vai dar uns 4, né? 4 blocos. Sei lá. Vamos ver. De novo. Bora? 15 não, caralho. Oxe, eu tô marcando ali, mano. Vai. 2, mais uma, 3. Percebam que ele ainda está conseguindo fazer 3. Provavelmente na próxima, se ele falhar em 2, a gente já interrompe o exercício. Vamos ver se você vai fazer 3 ou 2. Sem toque, né? Não posso dar toque, senão não. Mais uma. Ó. Então, vamos ter mais um bloco. É importante que você não roube no intervalo, porque se descansar mais você vai fazer 1 milhão de séries. E que você não tenha toque, porque senão você não vai saber quando E não parar. se sabote. Não faça 2 para não fazer mais um bloco. Exatamente. Tem que levar até o máximo.
Vamos? Vai. Aí. 4 blocos já. 10 segundos. 15. 5 já não? Bloco. Não, 4. Vai. Mais uma. Let's go, baby. Tá forte, o menino tá forte. 5, 4, 3, 2. Lembrando que precisa ser amplitude completa, né? Agora já não tá descendo tanto. Mais uma. Agora a gente chegou na imperfeição da amplitude, então já não considera mais repetição. Deu por aqui, deu 6 blocos. Foram 18 repetições. 17. 17 e meio. 17. Não existe meia repetição. 17 repetições. 17. Tá bom. Agora a gente vai fazer uma puxada unilateral aqui na polia, né? Mesmo intuito, essa parte mais baixa da dorsal. O Luiz pode explicar para você uma parte mais técnica aí, né? Pois é. A gente Fim da faz. seleção desse exercício. Esse pra mim é o exercício que mais direciona estímulo para o dorsal na parte baixa por 2 motivos. Primeiro, porque vocês vão, quando ele começar a fazer, eu vou explicar, pelo aumento do braço de resistência, a gente consegue fazer com que o dorsal tenha mais torque na fase mais baixa do movimento. Segundo, pelo posicionamento que ele vai fazer nos pés. Ele vai colocar uma perna mais para frente, outra perna mais para trás, fazendo com que a gente tenha a possibilidade de trazer um alongamento ainda maior. Então a gente vai ter um estímulo não apenas maior na fase de contração, quanto um estímulo maior na fase de estiramento, de alongamento, fazendo com que o músculo ele tenha esse estímulo de alongamento máximo para fazer ele começar cada vez mais embaixo e o estímulo máximo de contração por causa do aumento do braço de resistência. Então, para mim, dentro dos exercícios que eu considero para a parte baixa do dorsal, esse aqui é o melhor. Uma coisa que eu vejo a galera fazendo também, a galera pegando aqui, né? Sentando aqui assim, ó, e fazendo isso aqui, ó. Para trás. Entendeu? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai sentar mais para trás, botar essa perna do lado que a gente vai puxar, por exemplo, vou fazer o braço direito agora. A gente coloca a perna direita para frente, a outra perna para trás, senta mais para trás no banco e deixa o corpo mais inclinado na direção aqui do banco, né? Para que fique alinhado com o banco. Não fazendo isso aqui. E você mantenha pensa em assim. levar o cotovelo para o joelho. Exato. Então começa aqui na pegada mais neutra e vai tornando mais supinada, trazendo direção ao cotovelo. o Aqui pro joelho, aqui. Então, ó, como se estivesse puxando pro bolso, né? exatamente. E o braço de resistência é a distância entre o ponto de aplicação de força, o cabo aqui, e o eixo, que no caso é o ombro. Então a gente tem um grande braço de resistência, uma grande amplitude de movimento, e essa flexão do quadril aqui faz com que a gente aumente o alongamento do que a gente chama de fáscia tóraco-lombar. Então a gente vai ter um estímulo do peso puxando o dorsal para cima e outro puxando para baixo. Esse estímulo de estiramento também tem caráter de hipertrofia. E no final, uma flexão lateral do tronco, que é o final da contração do grande dorsal. Boa. Ele vem aqui, ó, encurta e termina de contrair. Alonga, termina a contração. Boa. O dele não, mano. O dele é dinheiro. Foram 3 aqui de trabalho já? 8 a 12. E agora a gente vai fazer a mio rep de novo. Aqui. Blocos de quanto? De 12? Como você está em 12, vamos fazer em 4. 4 blocos de 4. Não, Não. blocos de 4. Blocos de 4 até o máximo. Então tá. Rei dos dividendos dos blocos aí. Se tu quiser, tu pode ir alternando os lados. Tá? Vamos fazer de um lado só, depois do próximo. O meu braço, quando a gente fica nessa briga, tipo assim, isometria assim, pegando assim, ó, eu sempre rangendo assim, rangendo assim, não dói, cara, mas parece que ele vai saindo claro, assim, sabe? Sabe a estabilidade que você bota no seu Cara, o que tá aí? Eu acho que pra ele é funcionalmente chegar a segurança. Exatamente, a falta de estabilidade. É como se o rádio e o mundo ali tivesse 4. Essa estabilidade de relação dele, eu acho que ele responde, entendeu? Assim, não tá doendo, cara. E aí, eu tô botando força, entendeu? Estabilidade. Chega uma hora que eu não tenho força. Aumentou uma repetiçãozinha, já fica mais difícil, né?
o bloco. Tá bom, acho que vai uns 4, 5 blocos aqui. Se tivesse feito de 3, tu ia fazer bem mais blocos. Talvez não deixar, mas, cara, mas, tipo, um cara saudável, assim, brigar, pô, é bom, porque é quase, não, mas eu não podia, assim, e o braço fica se rangendo inteiro, cara, você vai... Importante manter a amplitude de movimento e a qualidade técnica. Não adianta estar fazendo 4, manter o bloco, mas sem amplitude e sem técnica. Essa pegada aí, se ela fosse um pouquinho mais assim, Tá perdendo amplitude. Boa. Sem balançar. Mais uma. Isso. 4, né? Caralho, velho. Mais uma. Então, só para quantificar a importância dessa série, a gente já passou o número de repetições que ele estava fazendo nas séries tradicionais. Eram 12, e com a mesma carga a gente já está em 16, né? Provavelmente agora a gente vai para 20. Bora. Alonga. Alonga. eu não tô nem sentado. Mais uma. 20 reps. Então a gente já tem um Uma aumento carga aí. que eu tava fazendo 12, né? Exato. Já tem um aumento aí de mais de 40% de repetições. Bora? Out. Então, 5 blocos. Descansa. Primeiro bloco agora. Primeiro agora. Aqui, ó. Aqui é a meta. Ixi, passou então. Bom, finalizando aqui a meu rep, na puxada unilateral. Agora a gente vai pro Pull down. pull down. Na corda ou na barra? Na barra, né? Barra. Bom, agora a gente vai fazer aqui o pull down na barra, né? A gente tenta deixar o corpo mais paralelo com o solo. Exato. E aqui é importante você pensar, novamente, a mão é só uma garra, e aí o movimento é movendo o ombro. De alavanca. A gente quer que o cotovelo venha em direção ao joelho para a gente criar o maior braço de resistência possível, o maior arco de movimento para atingir a parte baixa do grande dorsal. Eu diria que meu treino, basicamente tudo, ele é voltado justamente para essa parte baixa da dorsal, né? Não significa que ele é todo para essa região. Não consegue isolar 100%, mas é uma ênfase maior nessa parte baixa. É a região que a gente dá mais ênfase no treino, que é justamente a região que eu preciso melhorar mais, né? Sem mexer. Parar a bola. Vai, direção ao joelho. Subir. Direção ao joelho. Quanto? Aqui são só 3 séries de trabalho. A gente vai fazer 3 séries de 8 a 12. E depois só tem mais uma remada, eu acho. Remada baixa. Uma remada baixa e finaliza costas. Aí a partir de agora, como a gente já bateu no que era prioridade, aí a gente começa a diminuir o volume, diminuir a intensidade, porque o treino ele começa mais alto e tende a cair porque a performance vai caindo também. Não dá para você manter um treino com intensidade e volume alto do início ao fim, porque o rendimento não vai ser bom. Então a partir de agora a gente tira as séries que a gente chama de top sets e aí só vai fazer séries de trabalho com volume um pouquinho mais baixo. E aí depois a gente troca pro bíceps, muda o grupo muscular. Especialmente porque nessa
não agora, mas em nenhuma fase comigo, né? O Cuts ele não usa intratreino. Qual é o objetivo do intratreino? É que você consiga manter um ritmo de treino bom do começo ao fim. Porque quando você não usa, consequentemente, você começa com mais energia e só a energia você vai gastando durante o treino, né? Então, você tende a ficar mais cansado, mais fraco no final do treino, especialmente como o volume de treino é mais alto, né? Como eu não tomo intertreino, a gente está fazendo isso. Tipo, nos últimos exercícios a gente diminuiu um pouco a quantidade de séries, né? Porque a gente regaça tudo no começo e no final a gente não deixa de regaçar também, mas regaça menos. Não adianta tá arrastando o treino com volume alto, com intensidade que não é mais a que ele realmente faria se ele tivesse descansado, porque são séries que não vão ter poder de estímulo. Vai ser séries só de desgaste. E a gente não quer trabalhar desgaste, a gente quer trabalhar estímulo. Eu acho que vai depender da colocação dele. Acho que deveria ser parado. Mas eu acho que precisa competir Não precisa soltar o perde tensão e vai começar a machucar tudo. Mais um aqui. Eita! Foram 3? Foram 3? Agora é remada, né? Agora a gente vai fazer uma remada baixa ali. E aí, acabou costas. Bíceps. Depois a gente vai pra... Agora vamos finalizar aqui com a remada baixa. Aqui no CT a gente tem essa máquina aqui que ajuda bastante, né? É uma remada articulada da Hammer, que é muito boa. Então aqui, como eu já estou aquecido, né, não preciso fazer os feeder sets, os warm-up sets, que são a série de aquecimento, de reconhecimento de carga. Então já vou colocando uma carga aqui que eu fiz no último treino. Na verdade, no último treino eu fiz com 4 placas, mas eu vou começar com 3. E aí, porque já é o último exercício de costas, né? Então, se eu ver que dá para colocar mais uma placa, eu coloco nas outras séries. Então aqui a gente vai fazer 3? 8 a 12. 3 séries de trabalho de 8 a 12, não vai ter meal rep, não vai ter cluster set, né? Só para dar aquele fatality mesmo, né? Na dorsal. Como que é a história? Os dois de forma simultânea, no treino de remada dele que ele faz de forma unilateral. Provavelmente ele estava fazendo errado. Boa. Vou manter a carga, né? Na outra, são 4 placas, eu estava fazendo unilateral, então você acaba tendo um pouco mais de força nos exercícios unilaterais. Então, comecei a bilateral, vou manter a carga, dá para colocar até um pouco mais de peso, mas eu fico com receio de perder a contração do músculo alvo, né? Então eu vou preferir manter essa carga e esmagar, né, bem a região onde eu quero, do que botar uma carga a mais e acabar não ativando direito o músculo que eu quero. Boa. Muita gente tem dúvida, Eric, nesse movimento, o que muda entre a pegada supinada e a pegada pronada na remada. E o que muda é nada. Não muda a pegada pronada e supinada em si, não muda nada na ativação das costas. O que muda é a angulação do cotovelo em relação ao tronco. Mas se é mais supinado ou se é mais pronado, muda a ativação do bíceps. Nesse caso, a supinada trabalha mais a flexão do cotovelo, então tem mais bíceps. Então, por que você vai usar? Porque como ele está cansado, se eu colocasse a pegada pronada, provavelmente ele ia colocar menos peso. Então, eu coloco supinada para que ele consiga aumentar um pouquinho a intensidade no exercício que já está no final do treino. É aquela história, a gente está tentando puxar o restinho
do que ainda sobra. Então a gente usa pequenas vantagens para proporcionar um treino mais intenso, ainda assim no final do treino ele está mais cansado. Oh, Jesus. Segunda, né? Jesus. Deu quantas repetições? 12. Tá. E aí a gente vai fazer o jeito correto de progressão. O Eric, ele conhece a progressão de 20 e 20, né? Ele só conhece a nível de 20. A progressão correta se faz de 5 a 10%. Então, se ele está usando 60, ele pode progredir até 6 quilos e não uma placa de 20. Não seja como eles. Faça a progressão correta. Então, eu vou botar... Como eu, faça isso e se lesione. Eu vou colocar 5 quilos de cada lado. Aí a gente vai fazer a progressão correta. Não é de 20 e 20, tá? Saco de arroz de 5 quilos. Sou baiano, porra. Para pra pensar, cara. Você está fazendo com 60 quilos. Você vai botar mais 20. Quantos por cento 20 quilos representa de 60? Quase 30, quase 35%. Isso não é progressão natural de força. Não dá para progredir de 20 Tô quilos. tomando uma comida de rabo gravada aqui. Lá ele, aí dentro. Aí fala, não, porque quando eu botei mais 20 eu não senti que eu tive uma conexão. Não senti porque eu não tinha força para fazer. Simples assim. Aí começou a compensar. O cara ficou sem graça, Luizão. Isso mesmo, né? Isso mesmo. E quando ele começou a treinar comigo, ele mandava os vídeos todo orgulhoso da remada pra mim. Eu falei, mano, tá uma merda isso aí. Baixa esse peso. É, minha pior que é verdade. Remando com 90 de cada lado. Tava errado, mas era 90 de cada lado, mano. O que importa é isso. Igual o áudio do Super, né? Quero ver primeiro tirar do chão. Isso aí, meu irmão. Fazia errado, mas fazia. Só não crescia as costas. Se você quiser trabalhar de guindaste, aí vale a pena. Bora, mais 4. 3. 2. 1. Vai. Bora. Virou aí, 5 quilos. Já fez ele ficar com uma dificuldade muito maior. Imagina se tivesse botado 20, o que ia sair. Conversa, conversa. De boa, foi de boa. Tranquilinho. Aqui agora é o ponto que a gente mais precisa. Na verdade não é bíceps, é tríceps, mas braço no geral, né? A gente precisa melhorar. Então, nos dias de costas, eu também faço 3 exercícios de bíceps, né? A gente colocou o número de repetições um pouco mais altos, né? O porquê isso? Para poder trazer menos sobrecarga para o tendão, por causa da questão que eu expliquei para vocês da epicondilite. E aí o primeiro exercício que a gente escolheu aqui foi o rosca Scott, por causa da característica de trabalhar o bíceps na fase mais difícil do movimento com ele alongado. A hipertrofia ela mostra vantagem nisso. Quando você trabalha o músculo alongado na fase onde é mais difícil, existe mais estímulo de hipertrofia. Então, o mais difícil do rosca Scott é justamente quando o bíceps está alongado. E isso traz efeito positivo para a hipertrofia. Então, é o nosso primeiro exercício. Tô atrapalhando meu vídeo aqui, cara. Ignored. Ignorado. Ignored. Deixa na escala na minha, ele vai ver só. Bora. Sexto peito. Vou contar os segredos que eu sei do Nescau aqui no canal. Você já dormiu no vaso, cara? 4. Bora. Importante, ó, como eu falei, você só vai ter vantagem se você conseguir alongar. Não precisa travar a articulação, deixar 100% esticada, mas precisa buscar a amplitude máxima de flexão, quer dizer, de extensão e a flexão máxima. Existe uma tendência natural ó, de querer se curvar para frente para diminuir o deslocamento que vai haver com o peso para compensar esse alongamento máximo que a gente está fazendo. Então, vai descer, mas vai manter ó, o tronco afastado, para de fato alongar. Não pode trazer os ombros em direção às mãos. Essa foi a primeira série de trabalho. A gente vai fazer mais uma, depois é um drop, né?
Não, cluster. Um cluster. E esse exercício é muito bom para criar esse aspecto ó, de músculo redondo no pico da contração. Ó. Você começa a ver como o músculo dele já está arredondando mais no pico, que a gente tinha esse ventre mais alongado. É mais difícil ter bíceps com o braço comprido, assim. Sem dúvida. Quanto maior for o comprimento ósseo, mais músculo vai ter para poder preencher toda essa região e trazer esse aspecto mais arredondado, né? Que para o bodybuilder é o que mais traz a impressão de tamanho. Mais músculo vai ter, não, mais músculo vai precisar. Não, precisar ter para preencher, né? Agora a gente vai pro cluster 7, 4 blocos de 4 reps. Na verdade, essa é a ideia, né? A ideia é que ele chegue no último bloco perto da falha. Não sei o que é, velho, mas bíceps pra mim é um músculo que dói mesmo pra treinar. É para todo mundo, velho. Rapaz, dói demais, É velho. o músculo que mais dói para Às treinar. vezes eu acho que meu bíceps é frágil, velho. Porque dói muito, velho. Dói muito. Principalmente nesses exercícios que tem grande alongamento, né? Mas tá doendo é porque tá bom. Até pelo menos pra mim, pra liberar, é o músculo que mais dói também. Quando você vai fazer liberação, Comigo é quadríceps. Porra, quadríceps pra mim é absurdo. é o que. 3, 2, 1, bora. Vocês vão perceber como no cluster a gente vai conseguir chegar na falha exatamente na quantidade de blocos e na quantidade de repetições que foi calculada. Bora. 1, 2, 3, mais uma. Vai. Tenta mais uma, sem roubar. Tenta mais uma. Ó, tá vendo? Já foi com muito esforço. Então no cluster a gente consegue saber exatamente quando vai parar. Caralho, meu irmão. Tá doendo. Tá doendo. Tá doendo? Aí, vai. Carambolas, cara. Tá doendo muito. Caracoles, meu bíceps tá doendo muito. Na edição ele vai botar um pi a cada palavrão seu. Nem a pau, dá mais trabalho. Vou falar que nem Caio Ribeiro uma vez numa entrevista de futebol. Ele chegou pra quem o pessoal que tava trabalhando com ele na TV. Não, desculpa o palavreado, mas já passou de 11 horas. Mas você é um bananão. Como a gente consegue criar novamente, ó, aquele pico de tensão do arredondamento do músculo. Mais um exercício muito bom para criar esse pico mais redondo no bíceps do velho. Aí. Agora. Uma boletinha lá. Clusterzinho. 4 blocos de 4 repetições. De novo. Não, 5 blocos de 4 repetições aqui. Segundo, né? O bíceps tá moído aqui já. Quantos centímetros a gente já conseguiu aumentar no off-season aí, nesse bulking? Agora eu não sei, mas teve um dia que eu aumentei, acho que foi no final. Tem umas 4 semanas que eu falei. Tava 51. Tinha começado em 49, né? No passado, na preparação passada, eu medi 49 dele. 2 centímetros a mais já é bastante coisa, né? A gente conseguir consolidar isso aí vai ser cheque. Mas minha meta mesmo, eu acho que para ficar bom, é uns 54. Aí vai ficar. Tem tempo ainda. Provavelmente já não tá mais 52, né? Não tá. Não, 51. Não tá mais Provavelmente 51. já deve estar mais que 51. Provavelmente já deve estar uns 5,2 aí. Vamos, depois a gente mede e bota aí no canal pra galera ver. Fazer um vídeo só das medidas do Eric. Porque ele quer ver a medida. Bora. A última. Bom, família, agora a gente vai fazer o último exercício aqui de bíceps e do treino. Já tem aqui 2 horas e 7 de treino. A gente vai fazer a rosca spider. Tem a opção de você fazer na barra
né, com a pegada W, né? Sim. Mas aqui eu tô fazendo com halter. Vou fazer aqui no banco. Apoiar o peito aqui no banco, deixar o cotovelo mais direcionado um pouco mais para frente. Nossa, esse pega feito uma desgraça. E aqui, novamente, ao contrário dos dois outros exercícios, aqui o pico de contração acontece com... O pico de torque acontece com o bíceps contraído. Então, vocês conseguem perceber como a dificuldade do exercício é alta aqui e como o peso não é tão alto. Ele está usando a halter de 14. E mesmo assim, a dificuldade está imensa. Essa posição do ombro mais aqui em flexão faz com que o braquial acabe trabalhando um pouquinho menos. O que eu gosto também é esse movimento com o dedinho. Você girar. Exato. Teoricamente falando, isso é, quando ele faz esse movimento do dedo girar, ele faz uma pronação que é o final da contração do bíceps. Então é como se ele estivesse exercendo um torque ainda maior sobre o bíceps por causa desse efeito de supinação das mãos. Um teste para você em casa. Você é em casa mesmo. Coloque seu braço assim e só faça isso daqui, ó. Só gire ele para o... Pronação da mão. Só dê uma girada assim Consegue que você vai ver que seu bíceps já vai dar uma contraída, né? Então a gente faz isso também no exercício. A gente vai, no final da contração, a gente tende a jogar como se estivesse apertando o dedo mindinho, né? Jogando o halter para fora. E a gente consegue dar uma esmagada máxima ainda no... É disso que nós precisamos. E a batata. Mas a batata eu só gosto quando come lá, velho. E aí, o cara tá bom de braço? Você que é o cara que falar, entende porque muito. cara, eu não consigo entender. Ele fala que precisa melhorar o braço. Eu acho essa porra grande pra Tô caramba. aqui treinando bíceps, aí chega o cara. Olha esse aqui, velho. Vou pegar um pouco aqui. Pra ver se cresce também essa porra, tomar no cu. Treino pra caralho, velho. Essa porra não É cresce. mais comprido, mano. Bota Mas o que se ombro, passar, cotovelo aqui, ó. se passar a fita, É aí, ó. deve ser mesmo tamanho. É, o cotovelo do Eric vai mais pra baixo. Mais pra baixo. Olha o meu braço. Ele tem 2 Baiano palmos de braço. comprido, cara. Baiano comprido, cara. Todos os lugares. Vai! Comprido. Hoje ele tá mal, velho. Hoje ele tá. Putz, Tá mano. foda, hein, cara. Hoje tá difícil, velho. Comprido, irmão. Não venha com essa, não. Tudo que é largo. Uai! Caramba, eu vou sair Correu daqui. participação Meu nesse cu tá em vídeo, risco. Vai treinar o quê? Remada agora, né? Agora, E com a última cabeça série, a boa, gente está né? fazendo aqui o cluster. 4 blocos, com 5 blocos de 4, né? Foda-se, porra. Aperta esse negócio, rapaz. Preguiça de botar o peso no chão e pegar de novo, aí fico segurando. O cara tá treinando. Alongando. Ô, treinador! Treinando com preguiça. Meu treinador é assim mesmo, velho. Meu treinador é assim, só fica Baiano é olhando, assim velho. mesmo, né, mano? Eu não ia falar isso pra não ser acusado de... Xenofobia rolando no meu vídeo. Caralho, o cara tá com Mas é porque aqui vai preguiça alongando, pô, o de soltar. bíceps. Entendi. Muito bom. Bom treino pra vocês aí. Valeu, Valeu. você também. Lá em cima. Aperta. Lá em cima. Bora. Ah, foi, caralho, fudeu. Peste. Fim de treino. Espero que vocês tenham gostado, Luizão. Obrigado, vocês vão ver esse cara muitas vezes ainda no meu canal. Pois é. Né? Porque a gente tá junto aí até o Olímpia, ele vai pro Olímpia, o Gui também vai pro Olímpia. Então vai ter muito conteúdo para vocês aí. O Luizão sempre trazendo muita informação. O cara é crânio, inteligente pra caralho. Vocês podem ver aí as explicações que ele passa aí como ninguém. E além dele ter o conhecimento, ele é didático, ele sabe ensinar. Então, se você não conheceu o Luiz, entra no Instagram dele lá que você vai ver várias dicas tops. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, velho. Tô vendo que o canal tá tendo uma visualização boa, mas a galera não tá se inscrevendo. Então você tá vindo agora aí, parou, se inscreve aqui. Curte o vídeo, comenta, deixa sua indicação aí, o que você quer ver, com quem vocês querem ver eu treinando. E é isso, falou, fui.